Oi pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. Eu vou aproveitar que é o primeiro dia de 2020, dia 1º de janeiro, e também que é meu aniversário de 30 anos, e vou contar pra vocês um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui, trabalhando com rotulagem no Instagram e tudo mais. Bom, eu sou de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e isso é muito importante. Eu morei lá até os meus 18 anos, quando fui fazer faculdade em Dourados, que também é uma cidade do Mato Grosso do Sul. Só que a escolha da faculdade, pra mim, acho que como pra maioria, não foi nada fácil. Eu não nasci sabendo que eu faria engenharia de alimentos. Aliás, eu nem sabia que engenharia de alimentos existia. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Tanto que nos vestibulares do final daquele ano, eu prestei Direito, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina. Meu Deus, de fato eu não sabia o que eu estava fazendo. E para completar, eu passei em todos, menos Medicina. E aí eu precisava escolher um. Mas na verdade, eu não queria nada daquilo, e eu sabia disso. Bom, mas aí eu falei para os meus pais que eu ia fazer Direito, escolhi lá uma faculdade, e no dia da matrícula, lá fui eu e o meu pai. Só que chegando perto de onde era a matrícula, me deu uma crise de choro dentro do carro, mas uma crise mesmo. Eu comecei a ficar completamente desesperada, porque eu não queria aquilo pra minha vida. Gente, sério, foi tão traumatizante que eu lembro da cena. E aí, o meu pai, com toda a calma do mundo, parou o carro e foi conversar comigo pra entender o que estava acontecendo. Eu disse que eu não queria aquilo, que não tinha nada a ver comigo, mas que eu também não sabia o que eu queria fazer. Ah, e tinha mais um pequeno detalhe. Eu também não queria ter que fazer cursinho. Adolescentes, né, amores? Enfim, eu combinei com meu pai que eu teria o primeiro semestre do próximo ano para pensar no que eu queria fazer e que eu ia estudar em casa com as minhas apostilas do colégio. Agora vocês imaginem a cara da minha mãe quando eu cheguei em casa com essa notícia. Porque eu saí de casa para fazer matrícula na faculdade de Direito e voltei com 6 meses para estudar em casa. Ela ficou bem feliz, como vocês podem imaginar. Mas, como já estava tudo combinado, acabou ficando por isso mesmo. Acontece que eu tinha 17 anos, nenhum boleto para pagar e ainda uma melhor amiga que também estava perdida e que também não tinha entrado na faculdade. Ou seja, eu não encostei nas apostilas nenhuma vez. Eu estava lá, bem de boa, vivendo a minha vida, quando a minha mãe resolveu acabar com aquela vida mansa e me deu uma pequena intimada. E o negócio era o seguinte: ou eu entrava em um vestibular no meio do ano, ou eu ia ter que começar a trabalhar para pagar as minhas próprias coisas. Nada mais justo, né? Aí a realidade voltou a habitar esse ser aqui e eu fui me preocupar em decidir o que eu queria fazer da minha vida afinal. Porque além de achar uma profissão, eu ainda precisava que tivesse um vestibular no meio do ano. Eu precisava estudar para esse vestibular. E ainda eu precisava conseguir fazer a prova em Campo Grande, porque além de tudo a minha mãe falou que não ia pagar nenhuma viagem pra mim. Gente, sério, a situação estava tão crítica que eu literalmente escrevi profissões no Google e fui pesquisar, porque a única coisa que eu realmente sabia era que eu não queria nenhuma dessas profissões mais tradicionais, como direito, medicina, enfermagem, enfim. Pois bem,
eu fiquei a tarde toda fazendo a minha pesquisa, vendo os vestibulares e onde eram as provas, até que eu cheguei em uma listinha que tinham 4 profissões: agronomia, fonoaudiologia, odontologia e engenharia de alimentos. Ou seja, eu continuava sem saber para onde ir. Aí eu apresentei essa listinha para os meus pais e eles começaram a fazer algumas considerações sobre cada uma delas. Quais eles achavam que eu ia me sair melhor, quais eles achavam que não tinham nada a ver e tudo mais. Porque pensa, eu cogitei fazer agronomia, mas eu tenho pavor de qualquer inseto que voe. Então, qual é a chance de dar certo trabalhar no campo? Aí, no fim, a eleita foi a engenharia de alimentos. Mesmo porque era na Universidade Federal de Dourados, eu podia fazer a prova no meio do ano, a prova era em Campo Grande, e se desse certo, eu não ia precisar ir para tão longe de casa, porque Dourados fica também no Mato Grosso do Sul e a uns 250 quilômetros de Campo Grande. Então não foi uma escolha nada romantizada, foi tudo bem prático. Bom, eu sei que no dia da prova, lá fui eu rezando para que desse tudo certo, porque depois disso eu comecei a pesquisar bastante sobre essa área e essa profissão e eu realmente me identifiquei com ela. Então nesse ponto eu realmente queria fazer isso da minha vida, eu queria que desse tudo certo. E aí os planetas se alinharam, o universo conspirou a meu favor e eu passei no vestibular em 13º. Vocês acreditam? Porque nem eu acreditei no dia. Aliás, esse é outro dia que eu lembro muito bem. Eu tava com a Rafa, a minha melhor amiga, na casa de uma outra amiga em outra cidade e eu não tinha contado pra ninguém que o resultado do vestibular ia sair naquele dia. Nem pros meus pais, porque eu não queria que ninguém ficasse me pressionando, porque eu tava com medo que desse errado e que eu não fosse passar. Aí eu saí de fininho, fui lá no computador da minha amiga e olhei o resultado. Quando eu vi que eu tinha passado, que tinha dado tudo certo, eu já saí gritando de alegria, comecei a ligar para todo mundo para contar, liguei para os meus pais. E aí nesse dia ia ter uma festa na cidade dela, então a gente foi e comemorou muito. Mas aí depois a realidade começou a bater de novo e eu tive que me mudar sozinha para Dourados, que é uma cidade que eu não conhecia ninguém. E no começo não foi nada fácil, eu precisei me adaptar a morar sozinha, a pegar ônibus e a tudo que não fazia parte da minha rotina. Mas aos poucos eu fui fazendo amizade, fui conhecendo a cidade, me habituando e no fim passei 5 anos lá. Inclusive passei por aquela pequena greve das universidades federais que teve em 2012, vocês lembram? E aí, no último semestre, eu resolvi que eu queria fazer estágio em São Paulo. Porque tinha uma empresa lá do Mato Grosso do Sul que estava abrindo uma planta nova em Cabreúva, que é uma cidade do interior de São Paulo. E eu queria muito estagiar nela. Além do mais, eu era louca pela área da qualidade na faculdade. E eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar no chão de fábrica e na área de qualidade. Aí no fim, deu tudo certo. Eu consegui o estágio nessa planta nova, na área de qualidade, e aí eu vim para São Paulo. Eu morava em Jundiaí, acordava todos os dias às 5 horas da manhã e ia para a fábrica que ficava em Cabreúva, uma cidade diferente da que eu morava. Só que junto com tudo isso, eu ainda continuei fazendo algumas matérias da faculdade que ficaram faltando para eu me formar. Então eu fazia a matéria na Unicamp e validava lá na UFGD, que era a minha faculdade. Era uma confusão mesmo. Eu morava em uma cidade, trabalhava em outra cidade e ainda estudava em uma terceira. A rotina era uma loucura, mas eu tava adorando tudo aquilo, porque era tudo novidade. E essa época foi realmente ótima. Eu aprendi muito. Como a indústria era nova, eu mesmo sendo estagiária, tinha várias responsabilidades e bastante autonomia.
Então eu consegui aplicar na prática muitas coisas que até então eu tinha aprendido só na teoria. Por exemplo, eu consegui implementar as boas práticas de fabricação, eu desenvolvi planilhas para o controle de produção e lote dos produtos, e inclusive eu era responsável por fiscalizar diariamente se tudo isso estava sendo feito da forma correta. Eu fui atrás de uma empresa especializada para o controle de pragas, para o controle de águas. Eu comecei a fazer um planejamento das análises laboratoriais, então eu consegui fazer bastante coisa. Mas isso também serviu para eu ver que não era aquilo que eu realmente gostava e que eu não queria mais fazer aquilo. Porque foi aquele caso de que na prática a teoria é diferente, sabe? E aí eu acabei saindo de lá depois de um tempo e me vi perdida, porque eu não sabia mais o que eu queria fazer. Aí eu acabei fazendo outro estágio e esse foi fora da área de alimentos. Acabei indo para uma startup, que era uma gráfica digital em São Paulo, mas eu adorava trabalhar lá. O clima era super bom, as pessoas eram muito legais e apesar de não ter nada a ver com alimentos, eu era da área de desenvolvimento de novos produtos. Então eu acabei aprendendo muito lá e eu aprendi muita coisa que eu carrego até hoje para minha vida. Então lá eu aprendi a mexer no Excel como ninguém, eu fazia coisas que eu nem sabia que existia no Excel. Eu tive os meus primeiros contatos com o desenvolvimento de projetos do zero. Aprendi a analisar custo, viabilidade, a entender o consumidor, a entender o cliente e tudo mais. E um ponto super importante desse estágio foi que eu também vi que o meu negócio era trabalhar em escritório, diferente do que eu imaginei durante toda a faculdade, e que o chão de fábrica não era o que eu realmente gostava. Aí depois desse estágio, eu consegui o meu primeiro emprego mesmo, porque daí eu já estava formada. E eu entrei na área comercial de um laboratório de análise de alimentos que é referência no Brasil e no mundo. Só que eu seguia com uma rotina louca, porque eu morava em uma cidade, que dessa vez era Campinas, e trabalhava em outra cidade, que era Indaiatuba. Mas apesar de todo esse rolê de ter que ficar viajando de um lado para o outro todo dia, tudo ainda era novidade. E eu trabalhava com duas das minhas melhores amigas da faculdade, que também tinham se mudado aqui para São Paulo. Então era só alegria. Mas com o tempo, eu também fui vendo que não era aquilo que eu queria fazer. Que aquilo não me deixava muito feliz, sabe? Eu não me sentia bem-sucedida profissionalmente. Eu sentia que aquele trabalho não exigia de mim tudo o que eu tinha para oferecer. E aí, depois de um tempo, lá acabou também não dando certo e eu me vi novamente precisando procurar um emprego. Só que dessa vez, eu não queria só trabalhar a qualquer custo, sabe? Eu queria encontrar algo que fizesse sentido pra mim e que me completasse. Porque o fato de eu não me encontrar profissionalmente me deixava um vazio. Porque, poxa, eu estudei tanto para ter o meu diploma. Eu amo tanto a minha profissão e eu tenho tanto orgulho dela que eu queria me sentir assim também com o meu trabalho. Eu queria ter esse mesmo sentimento. E foi nessa época que eu tive a oportunidade de conhecer a área de assuntos regulatórios, principalmente rotulagem. E isso porque tem uma pessoa na minha família, que é a esposa do primo do meu marido, ou a minha prima, para ficar mais fácil, que trabalha com isso há um bom tempo e ela é referência na área. Aí, gentilmente, ela me chamou para conversar sobre esse assunto, me contou como tudo funcionava, do que se tratava tudo aquilo, de como era essa área, de como era trabalhar com isso. E a gente passou literalmente uma tarde inteira juntas, só falando de rotulagem. Eu saí de lá com a cabeça explodindo de tanta informação. Mas eu também saí super empolgada, porque eu sabia desde esse primeiro dia que eu tinha encontrado a minha área.
Isso porque a rotulagem reunia tudo o que me fazia sentir fazer valendo o meu diploma e todo o meu estudo, sabe? Eu senti que ela preencheu esse vazio que eu sentia, essa insatisfação que eu tinha com os outros empregos que eu tinha tido até então. E eu senti que eu ia estar atuando na minha área, que eu ia contribuir com esses conhecimentos que nem todo mundo tem. E também, principalmente, eu me senti desafiada, porque era preciso ter um conhecimento vasto sobre uma quantidade enorme de legislações. Era preciso saber como e quando aplicar cada uma delas, saber as exceções, as diferenças, as interpretações e tudo isso pensando na indústria, no produto e no consumidor. Uma boa forma de exemplificar isso tudo é a legislação de lactose. Porque é preciso saber que existem duas RDCs diferentes, que uma trata da presença de lactose e se aplica a todos os alimentos, que a outra trata da ausência e se aplica apenas a alimentos que foram modificados para ter o teor de lactose reduzido, que existem classificações diferentes, como isento ou baixo em lactose, e que isso depende do valor de lactose remanescente, e ainda que na rotulagem desses produtos é preciso alterar a denominação de venda e a forma de declarar a tabela nutricional. Gente, sério, isso me deixa muito feliz. Eu adoro saber essas coisas. Isso faz eu me sentir contribuindo positivamente para a indústria em geral, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a fazer vários cursos para aprender mesmo esse assunto. Já falei que uns foram bons e realmente ampliaram o meu conhecimento, e que outros não foram tão bons assim e me deixavam mais confusa ainda. Mas no início, quando eu comecei a desbravar essa área da rotulagem, eu achava que eu nunca fosse conseguir absorver todas aquelas informações e que seria muito difícil ter tudo aquilo na minha cabeça e ainda aplicar nos rótulos de forma correta. Mas com o tempo, eu fui desenvolvendo o meu próprio método de estudo. Então, além de procurar cursos bons e completos, eu lia todas as legislações na íntegra, fazia anotação, riscava com marca-texto, colava post-it, fazia resumo e ainda procurava no mercado os rótulos para ver tudo aquilo aplicado na prática. Aí, tudo começou a fazer sentido e eu fui me apaixonando cada vez mais pela área da rotulagem de alimentos. E o que me ajudou muito também é que, como eu ainda não me sentia segura para me jogar de cabeça em um trabalho nessa área, eu montei um site onde eu escrevia artigos sobre esses temas da rotulagem. Então, isso também me fazia absorver muito mais todo o conteúdo. Aí, quando eu me senti mais segura, eu comecei a procurar emprego na área. E o meu foco eram os escritórios de consultoria, porque eu já sabia que eu não queria mais voltar para dentro da indústria. Mas eu comecei a ver que eles exigiam uma experiência que eu não tinha e também uma disposição que eu não sabia se eu ia ter por muito tempo, porque todos eles eram muito longe da minha casa e eu ficaria facilmente umas 4 horas no trânsito todos os dias. Sim, meus amores, isso é São Paulo! Bom, aí eu resolvi arriscar e me lançar como consultora. Demorou um pouco para dar certo, demorou para eu ter o meu primeiro cliente. Porque no início eu não sabia muito bem como abordar um cliente, como cobrar pelo meu trabalho, como negociar, não sabia nada disso. Eu só tinha a parte teórica. Mas aí eu fui desenvolvendo essas outras habilidades, foi do jeito que eu achava que ia dar certo, do jeito que eu podia fazer. E quando deu certo o meu primeiro cliente, eu me comprometi a prestar o melhor serviço que eu pudesse.
e deu muito certo. Inclusive, nós trabalhamos juntos até hoje. Depois disso, as coisas começaram a andar, novos clientes foram aparecendo e eu comecei a conhecer e a amar cada vez mais essa área. Inclusive, eu sempre falo que o que eu mais gosto na minha profissão hoje em dia são os desafios. Eu adoro quando o que eu preciso fazer não está simplesmente ali escrito na legislação. E aí é preciso pensar, é preciso interpretar as legislações, pegar várias partes de legislações diferentes e juntar tudo para chegar a uma conclusão. É o que realmente me motiva e é o que realmente me anima hoje em dia. E até por isso, com cada cliente eu acabo aprendendo coisas novas. Cada produto me faz conhecer novas legislações. E pelo meu caminho também foram aparecendo os questionamentos. E cada vez que alguém falava, ai, mas todo mundo faz assim, por que eu não posso? Eu pensava, gente, tem muita coisa errada por aí. E parece que ninguém vê, todo mundo só replica. E foi assim que começou a nascer a ideia do Instagram. Porque eu tinha muita vontade de conversar sobre isso com outras pessoas. De trocar ideia mesmo, sabe? Ver como os outros pensavam. Mas eu não conhecia muitas pessoas que trabalhavam nessa área. Então, depois de tomar coragem, porque sim, me expor dessa forma não foi fácil, e aliás não é até hoje, mas depois de tomar coragem, eu abri a conta do Rotulagem no Instagram e comecei a postar tanto as coisas que eu via de errado para alertar mesmo, como também as coisas certas para valorizar e mostrar como deve ser feito. E o Instagram me trouxe muitas coisas maravilhosas. Eu conheci muita gente legal da área e também alguns clientes para consultoria. Além disso, eu também consegui chamar um pouco mais de atenção para esse assunto e ajudar vários profissionais com dúvidas. Eu adoro essa troca e eu também aprendo muito. Inclusive, uma vez eu fiz um post de uma manteiga sem lactose, pontuando algumas coisas que eu via como errado naquele rótulo. A empresa viu o post e veio conversar comigo numa boa, tentando entender o meu ponto e também falando qual era a visão deles. Resultado: eu achei que a visão deles em alguns pontos fazia sentido e realmente mudei de ideia, e eles viram que eu tinha razão em alguns outros pontos e também mudaram de ideia. E foi através do Instagram também que nasceu a ideia do meu treinamento online, o Vida de Rotulagem, que hoje é o meu xodó, porque é através dele que eu consigo colocar em prática, de uma forma mais efetiva, o que é o meu propósito de vida, que é tornar a área da rotulagem de alimentos uma área valorizada, conhecida e fazer com que ela não seja mais tão negligenciada. E a meu ver, nós só vamos conseguir isso quando a gente tiver profissionais altamente capacitados e atualizados desenvolvendo esse trabalho. Quando a gente souber mesmo o que é preciso fazer, como fazer, e aí a gente vai conseguir colocar só rótulos certos no mercado. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, que depois de muito procurar e de me frustrar algumas vezes, eu encontrei na rotulagem de alimentos a minha paixão e o meu caminho. Eu realmente amo muito o que eu faço hoje. Eu amo interagir com os alunos do Vida de Rotulagem. Eu amo interagir com o pessoal do Insta, no grupo do Telegram. Eu amo os meus trabalhos como consultora. Hoje eu realmente me sinto realizada como eu tanto queria. Hoje eu sinto que aquele vazio que eu tinha da profissão foi completamente preenchido. E eu amo trabalhar numa área que está em constante evolução. Então a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem que se atualizar, sempre aparece alguém com uma visão nova que me faz pensar e eu adoro conversar sobre isso. E eu espero que vocês também gostem muito dessa área e que eu possa ajudar vocês. Então, gente, vamos conversar, vamos trocar ideia. As dúvidas são sempre bem-vindas aqui, visões diferentes também são sempre bem-vindas aqui. E eu espero que vocês que também trabalham com essa área
gostem tanto dela como eu e que também se empenhem pra gente fazer dela uma área cada vez melhor, tá bom? Então, essa foi a minha história, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre mim e como eu cheguei até aqui. Um feliz 2020 e que seja um ano maravilhoso para todos nós. Um beijo!